Bom, você disse aí várias coisas que eu gostaria de explorar mais, vou tentar resumir aqui, né, para te dar um gancho. A gente está vivendo, como você disse, um momento, acho que, de muitas reflexões, sobre os rumos, inclusive, que nós tomamos até aqui, que tomaremos daqui para frente. A ciência está, obviamente, diretamente relacionada a isso. Ou seja, há muitas questões com as quais a gente precisa se haver, né, nesse momento. Muitas não são novas, inclusive, e elas fazem parte do que você chama no seu livro de o futuro que ninguém quer ver. E aí a gente está falando de aquecimento global, divisões tribais, holocausto nuclear e as possíveis mudanças no mercado de trabalho provocadas pela inteligência artificial. Você acha que essa pandemia tornou mais visível esse futuro que ninguém queria ver, Gleiser? Eu acho que a pandemia certamente tornou mais transparente a nossa fragilidade com relação ao nosso futuro, né? Porque quando todos os países do mundo se mobilizam para tentar combater um inimigo, né? Vamos chamar essa doença de inimigo, ela não tem nada de inimigo, ela está fazendo o que ela sempre fez, né? Que é tentar se reproduzir usando as nossas células, né? Essa a função do vírus é essa, ele não tem uma intenção. Não é nada pessoal, não é nada pessoal. Não é mal, entendeu? Não é malvado, não tem nada a ver com isso, né? Mas o que está mostrando justamente é o fato de que a gente precisa repensar quem nós somos. Porque uma das coisas que ficou clara com essa pandemia é a nossa codependência enquanto espécie. Então, a gente sempre se organiza em termos das tribos, né, às quais a gente pertence. A gente fala, já que a gente está conversando aí com vocês, mineiros, a gente fala Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Então, um é o outro. Imagina, cara, são tribos que são totalmente artificiais, né? Com todo o respeito, moçada, um time de futebol, outro time de futebol. E tem o América, que é a turma que torce para os dois. No Rio de Janeiro, que onde eu cresci, também tinha o América, não sei se ainda tem, que também era assim, né? Então a gente meio que. E aí tem essa tribo, aí também tem a tribo de como você se afilia politicamente, se você vai à igreja ou não, e qual igreja você vai, e quais são os seus valores morais, e o que você pensa com relação à sexualidade das pessoas, a etnia das pessoas, porque raça foi uma construção que não tem nada a ver de científica, né? E pessoas com cor de pele diferente, etnias diferentes, como você se posiciona com relação a elas. Essas são tribos que a gente cria, né? E esse tribalismo que a gente desenvolveu desde os primórdios da humanidade, né? Que há 10, 15, 20, 30 mil anos atrás, essas tribos eram essenciais porque elas que faziam com que os grupos se protegessem, né? Então, você estava dentro de uma tribo, você podia se proteger das outras tribos que queriam invadir seu território e também de predadores e outros animais, você caçava juntos, você dividia essas coisas da caça e da coleta de frutos, etc. Então, a tribo era importante nesse sentido. Só que a tribo também definia, e ainda define, valores morais, valores de conduta, né? De forma que, se você não pertence à minha tribo, você passa a ser o meu alvo de conversão, tipo, você tem que vir para a minha tribo, aquela coisa do evangelismo, né? Ou você é meu inimigo. Então, as tribos, elas segregam. Qualquer tribo segrega as pessoas, né? E a história do século XIX e do século XX está mostrando que esse tipo de segregação das tribos é que está causando uma série de injustiças sociais e econômicas que tem que terminar. Então, a pandemia acelerou esse processo de uma forma assim, incrível. Então, é um grande catalisador para mostrar para as pessoas, ela é um espelho da sociedade, entende? Porque ela está colocando claramente para as pessoas as consequências de vida e morte das injustiças sociais e econômicas que a gente vê em todo o mundo. Mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, aqui não, aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, isso daí ficou acelerado de uma forma muito clara. E todos esses movimentos, né, aqui nos Estados Unidos, de Black Lives Matter, né, que a vida dos negros é importante, é óbvio, né? Quer dizer, esse tipo de
de situação do racismo aqui, que é absolutamente terrível, é uma coisa endêmica, profunda, e no Brasil também mas é muito menos falado ou discutido, né, por vários motivos que seriam uma outra conversa para a gente, mas o ponto é que essa pandemia acelerou, com certeza, esse tipo de importância e consequência devastadora, porque são essas pessoas que morrem com maior incidência, né? São as minorias que morrem com maior incidência, são as minorias que têm menor acesso à saúde de qualidade. Então, esse tipo de injustiça social, que tem a ver um pouco com essa divisão que eu estava falando das tribos, né? Eles são a outra tribo e essa outra tribo não é a minha tribo, né? Tem que acabar. Então, isso é uma coisa que, para mim, é uma das grandes lições morais dessa pandemia, que a gente tem que parar de se ver como tribo 1 contra a tribo 2 e se ver como uma espécie única, a espécie humana, independente das diversidades culturais, étnicas, que tem que ser celebradas sempre, mesmo assim... E até dos valores, né? E até dos valores, né? Valores também, né? Aquela ideia, aqui teve uma campanha um tempo atrás, tipo, porque os Estados Unidos e o Brasil também é polarizado politicamente a beça, né? Então a ideia de, no meu caso, seria: Marcelo, você já levou algum conservador republicano para almoçar, para conversar? Um papo, né? E vice-versa, né? O conservador lá já levou um democrata e tal, um liberal, para conversar de uma forma civilizada, para tentar entender por que os pontos de vista sobre as mesmas, porque as perguntas são as mesmas, né? Como que as pessoas que estão aqui nesse planeta podem pensar de uma forma tão diferente sobre as mesmas questões sociais, né? E será que a gente pode estar aberto o suficiente para aprender um com o outro? Isso é tentar pular esse muro dessa segregação tribal que eu mencionei antes. Isso é o antitribalismo. É o antitribalismo, exatamente. Então, esse meu movimento, que não tem nada a ver com os tribalistas, é o que eu adoro eles, é o antitribalismo, exatamente. Só para concluir esse raciocínio, e eu te pergunto como cientista mesmo, você acha que a nossa sobrevivência como espécie humana, ela é tão mais possível quanto maior for a nossa compreensão disso, de que somos uma única raça, a raça humana, de que somos, na expressão que você gosta de usar, uma colmeia humana? Isso. Uau, que bom que você mencionou isso. Exatamente, né? Quando a gente fala, a colmeia das abelhas, ou o formigueiro, né, as formigas, esses insetos, eles mostram uma inteligência coletiva, em que partes do grupo trabalham para o bem do grupo inteiro, de forma que existe uma coesão, em que essa coletividade funciona para garantir a sobrevivência do grupo como um todo. A pandemia está mostrando isso para a gente. Nós também somos uma colmeia. Pense no que seria da gente se as pessoas da área médica não existissem ou se recusassem a trabalhar. Ou os fazendeiros que estão fazendo a comida, preparando tudo para a gente poder continuar comendo, né? Porque se diz, né, em sociologia que o caos social está a 9 refeições de distâncias. Se você não comer durante 3 dias, a fábrica da sociedade desmorona. Entendeu? Então, o fato da gente ter comida nos supermercados é absolutamente essencial para a gente poder ter uma estabilidade social. São essas pessoas, são os caminhoneiros que estão levando essas comidas das fazendas para os mercados, entendeu? São os caras que estão deixando as ruas ainda limpas, né? As pessoas que mantêm o acesso à energia elétrica, à água, aos esgotos funcionando. Tudo isso é parte da colmeia humana. E a gente precisa de todo mundo, e todo mundo é importante. Em geral, a gente tem uma coisa assim meio elitista, de falar, não, mas o lixeiro não pode ser tão importante quanto o economista. Mentira! O lixeiro é fundamental, porque sem o lixeiro, o economista não ia estar podendo fazer economia, certamente nesse momento, entendeu? Porque quando começa a juntar lixo, começam a disparar outras doenças, mais pandemias, né? Eu tenho, assim, às vezes, nos meus momentos mais negros, eu tenho, assim, horror à ideia de, imagina se surgisse uma nova pandemia agora. Que desgraça que ia ser para a humanidade, né? Que pode acontecer, né? Não precisa ter uma só, podem ter mais. Então, o que está acontecendo é que essa pandemia, porque ela nos fragilizou tanto, ela está mostrando para a gente a nossa codependência como espécie. E hoje, como o mundo é uma grande aldeia global, a economia é totalmente globalizada, né? Tanto que
Eu falo muito isso de uma forma crítica com relação à economia brasileira, em que a gente está deixando de criar tecnologias digitais no Brasil, é tudo importado, né? O Brasil é muito bom em agropecuária, em mineração, em exploração de águas profundas, etc. e tal, mas na hora da tecnologia de ponta digital, a gente está ficando completamente para trás, mas a gente tem acesso a esses produtos porque existe uma economia global que permite isso. Então, todo mundo está nesse barco junto. Então, essa coesão não é mais entre nós aqui no Brasil e eles lá em Singapura, não. É todo mundo. E, para mim, essa união da espécie humana é absolutamente essencial. Por quê? Porque apenas quando a gente se entender que nós somos realmente uma única espécie, e principalmente num planeta frágil, que tem um ecossistema, pelo menos ao qual nós nos adaptamos, que é frágil, é que a gente vai poder garantir o futuro das próximas gerações. Se a gente continuar essa nossa atitude parasítica de achar que a natureza é uma comodidade, é um bem que a gente pode descartar quando quer, sem que tenha qualquer repercussão para nós mesmos, a gente vai estar assinando a nossa própria sentença de morte, enquanto espécie. Então, essa seja a oportunidade que a gente tem nesse momento, né? Sob o olhar da ciência também. Marcelo Gleiser, temos aqui algumas perguntas da curadoria do webinário para você, já entrando aqui no nosso segundo bloco da nossa conversa sobre perguntas. E a primeira delas é a seguinte: o que significa esse momento? Acho até que você já passou por aí nessa sua última resposta, mas se você quiser completar alguma coisa, o que significa esse momento que a humanidade está vivendo e em que momento estávamos como sociedade quando o mundo parou? Ótimo. Então, vamos voltar ao filme, né, para dezembro do ano passado, né, que mais ou menos janeiro, na China e tal, um pouquinho antes. O mundo estava com a economia acelerada, estava não prestando atenção para as injustiças sociais, quer dizer, estava tudo como era sempre, né? Aquela coisa, né? O crescimento desenfreado, o completo descaso pelos ecossistemas, né? Aquela ideia de que, não, o planeta é muito grande, né? O mar é muito grande, é cheio de peixe, não faz mal a gente comer peixe para caramba, que vai ter sempre mais peixe. Aquela mentalidade, né, de que aquela cornucópia, né, que a Terra é uma cornucópia, né, que as coisas vão saindo, sem nunca terminar de ter aquela grande produtividade, né? Isso é uma grande mentira. A Terra é um planeta finito, a Terra tem o que a gente chama de mecanismos de loops que integram como a atmosfera se comporta como os oceanos e as correntes no oceano se comportam. Isso tudo reflete nos ecossistemas. Então, o aquecimento global afeta não só a poluição atmosférica, né, e se fala da temperatura estar subindo, né, e quem não entende aquecimento global, basta estacionar um carro embaixo do sol e fechar as janelas. Dentro do carro, o calor do sol entra e não sai, ou não sai com tanta eficiência. Boa. Né? Se você abrir a janela, o que acontece? O carro refresca. E o que é? Então, para a Terra, basicamente é isso, entendeu? A nossa janela é a densidade da atmosfera. Quanto mais densa, menos o calor sai para o espaço e, portanto, a Terra aquece. Não é engenharia espacial isso, moçada. É muito simples de entender isso, entendeu? Então, quanto mais densa, mais poluída a atmosfera, menos o calor que é gerado, que entra do Sol para cá, e que é gerado aqui também, escapa para o espaço e, portanto, a temperatura fica maior. E o que acontece? Isso mostra a incrível conexão de coisas que você fala, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o aquecimento global está ligado com pandemias. Por quê? Porque quando acontece o aquecimento global, você tem fora os desequilíbrios climáticos que vão afetar plantações e uma série de problemas com relação a isso, você tem o degelo das calotas polares. E essas calotas polares estão congeladas há dezenas de milhares de anos, 30, 20 mil anos. Nesse gelo está congelado e preservado um monte de doenças que afligiram os nossos antepassados,
que ou desenvolveram imunidade a essas doenças ou morreram, mas que foram embora, passaram, entendeu? Com o degelo... Estavam ali quietinhas, né? Estavam ali quietinhas. Então a gente está cutucando, entendeu? A colmeia com aquela vara curta, certo? E é justamente isso que acontece. O que está acontecendo? Mais de 23 doenças já foram liberadas por causa do degelo das calotas polares, isso confirmadas, fora as que a gente nem sabe, entendeu? E isso, para mim, é uma relação assim meio que inesperada entre aquecimento global e uma fragilidade imunológica, vamos dizer assim, que vai afetar a gente, porque a gente não tem essa imunidade para essas doenças mais, né? Então, só para mostrar que existem essas... Vem daí, então, desculpa, mas só para então, vem daí um pouco essa teoria de que a gente tem uma tendência daqui para frente a ter mais e mais pandemias? Essa é uma das razões, e a outra razão é justamente o fato de que tem uma porção. Outra ligada, só para manter, porque só para manter essa esfera aí do aquecimento global e pandemias, um outro problema é o seguinte: devido ao aquecimento global e ao desmatamento, as populações mais rurais e as populações que vivem mais nas florestas, que dependem da caça para subsistência, porque realmente isso, existe isso, claro que existe isso, e afeta milhões e milhões e milhões de pessoas na África, na China, na Índia. Então, essas pessoas estão tendo cada vez menos bicho normal para comer e estão começando a comer bichos cada vez mais exóticos. E o tipo de vírus, que é o vírus zoonáutico, né, que é basicamente o vírus que consegue passar de um animal para o ser humano, vem justamente desse tipo de alimentação cada vez mais exótica dessas pessoas, entendeu? Então é uma coisa assim que também está afetando e também ameaça a pandemia. E não é isso que aconteceu, por exemplo, muito provavelmente com o vírus, com a AIDS, que veio dos macacos, né? E você tem a gripe suína, e você tem uma série de outras. Isso tudo vem do descaso, né, desses mercados ao ar livre, e que você tem, sei lá, o morcego faz cocô em cima da carne de porco que está ali exposta na barraca do mercado, e aí vai o cara, não cozinha direito o porco, pega aquele negócio e tem um vírus que é novo, e a coisa vai se espalhando, e é por aí. Então, tudo isso está ligado. Então, essa conexão é absolutamente essencial. E se a gente não entender isso, a gente vai estar cada vez mais vulnerável a todas essas coisas. Bom, você já respondeu, então, a pergunta da Daniele Santos da Silva, que era justamente sobre se você considera que a pandemia foi desencadeada pela maneira como o homem se relaciona com a natureza. Acho que a resposta já está aí, lembrando que temos aí alguns minutos ainda para vocês participarem com as perguntas para o Marcelo Gleiser. E aí eu acho que a gente vai ter tempo aqui para mais uma pergunta da curadoria, e aí eu volto às perguntas da turma que está nos assistindo, Gleiser. Tá bom. Tudo será como antes ou podemos reinventar o futuro? Então, eu sou um cara que, apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo sendo uma pessoa super otimista. E eu acho que você tem duas maneiras de olhar para uma crise, né? E qualquer crise, não só essa, mas uma crise individual na sua vida, né? Ou você sucumbe à crise de uma forma assim derrotista e fala, tá tudo perdido, não tem como sair dessa, ou você olha a crise como uma oportunidade de crescimento e transformação. Então, para mim, essa pandemia é uma oportunidade de crescimento e transformação da humanidade como um todo, de uma forma que nunca foi possível antes, porque no caso da gripe espanhola, e certamente no caso da peste negra lá no século XIV na Europa, não existiam os meios de comunicação que uniam a gente enquanto espécie. E hoje a gente tem isso, né? Então, para mim, essa capacidade da gente se reinventar hoje é absolutamente fundamental e possível. Na peste negra, aliás, né, a gente tem muito a aprender com as histórias das pandemias. A peste negra, aliás, trouxe a renascença, né? A gripe espanhola trouxe uma série de movimentos artísticos e intelectuais do início do século XX, na década de 20, né, com toda a arte moderna, até a Semana da Arte Moderna no Brasil, que também aconteceu ali. Tudo isso veio depois, né, das pessoas falarem, a gente tem que criar maneiras de se expressar
como ser humano, a gente tem que repensar quem nós somos no mundo para que a gente não seja vítima, mais uma vez, de uma catástrofe dessas. Então, esse é o momento em que a taxa de mortalidade em certos países, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, é uma consequência direta, eu acho, do negacionismo científico das lideranças políticas. E esse tipo de atitude tem que mudar. E, para mim, a eleição que vai acontecer aqui em novembro, dos Estados Unidos, que é a eleição para a presidência, é absolutamente fundamental. A minha previsão é que, se o governo do Trump ganhar de novo, um período de mais 4 anos, a gente vai descer para uma espiral assim, absolutamente terrível aqui nos Estados Unidos e por repercussão no mundo inteiro. E a nossa grande chance é a gente sair desse buraco em que a gente está agora, com uma eleição de um partido muito mais liberal, que acredita na nossa relação com o meio ambiente, que acredita no papel da ciência na vida das pessoas, que escuta os cientistas que estudam a vida inteira para poder fazer previsões sobre como que se espalha uma pandemia, uma doença, que tipos de tratamentos a gente pode ou não usar para melhorar essa doença. Então, quer dizer, existem pessoas que estudaram isso, né? Você não vai querer entrar no avião que é pilotado por um cirurgião. Você vai entrar no avião pilotado por um piloto. Você não vai querer ter uma cirurgia, né, por um cara que é um piloto de avião. Você vai ter uma cirurgia por um cirurgião. A ideia é óbvia, é exatamente por isso que a gente tem essas especializações profissionais todas, para que a gente possa se ajudar uns aos outros e não politizar uma doença nesse momento. Então, para mim, essas lições têm que ser aprendidas, né? Porque se elas não forem, a gente... Não só a gente, o que é pior ainda, não somos só nós, são os nossos filhos, entendeu? A geração da moçada, sabe? Os menos de 30 anos, que estão crescendo nesse momento, que estão fazendo escolhas profissionais nesse momento, né? Qual vai ser o meu futuro? Né? O que eu vou fazer? Né? Que universidade que eu vou? Né? Que carreira que eu posso seguir? E tal. Que mundo que eu vou viver daqui a 20, 30, 40 anos, quando os meus pais não estiverem mais aqui? Em que mundo é esse que a gente vai deixar para eles, né? Que eu gosto muito dessa frase que diz que eles não estão herdando o mundo da gente. Nós é que estamos pegando o mundo emprestado deles. Essa inversão é boa, né? Pois é. É interessante porque você tem uma visão menos apocalíptica, digamos assim, disso tudo, né? No início da pandemia, você escreveu Você já via ali, como cientista, porque a gente sabe que, de alguma forma, como você mesmo disse, essa situação pegou de surpresa até a ciência, até os médicos, né? Aquelas controvérsias no início, é grave, não é grave, comparando com H1N1, etc, etc. E você, desde o início, você escreveu um edital para CNN americana, me corrija se eu estiver enganada, né? Em que você afirmava que 2020 seria lembrado como um ponto de virada na história da humanidade. Quer dizer, ali você já estava enxergando que a situação era grave, inclusive, né? E aí você dizia, não apenas porque muitos morrerão, mas porque a pandemia Covid-19 está nos oferecendo uma chance de nos reinventar, de nos mudar como espécie. Nesse sentido, você se diferencia um pouco de algumas vozes, né, do pensamento mais apocalípticas, como eu digo. Quer dizer, tem uma oportunidade aí, né? Uhum. Exatamente, Daniel, mas isso daí é muito fácil você ser apocalíptico, né? É mole, porque você apontar para os problemas, né, é só ter um pouquinho de pensamento crítico que você vai ver, tem um problema aqui, tem um problema ali, tem outro problema ali, mas é muito mais difícil você falar, sim, estamos vivendo uma situação problemática, como que a gente pode transformar esses problemas num crescimento coletivo, entendeu? O que a gente pode fazer como indivíduo, não só, porque existem várias maneiras e vários níveis de transformação. Você pode agir ao nível pessoal. O que eu, como pessoa, posso fazer? As pessoas têm um certo comodismo com relação a isso, né? Que dizem, não, isso não é um problema meu, é um problema do governo, ou é um problema
das grandes empresas. Eu sou pequenininho, eu não posso fazer nada. Isso não é verdade. Todo mundo pode fazer alguma coisa. O que você come influencia a sua saúde e influencia o mercado, né? E, por exemplo, eu sei que no Brasil todo mundo venera a carne, né? Mas se existe alguma coisa que você pode fazer enquanto indivíduo que tenha um impacto direto no aquecimento global, é comer menos carne. Não precisa ficar vegetariano ou vegano, né? Que nem eu sou, não precisa isso, mas se você cortar 30% do seu consumo da carne e todo mundo começar a fazer isso, isso vai causar uma grande modificação, transformação ecológica, porque não tem nada mais terrível para o meio ambiente do que as grandes, enormes fazendas que desmatam tudo, que criam uma quantidade enorme de metano e de uma série de outros poluentes e tal, fora o fato de que existem razões morais para a gente fazer isso também, né? Quer dizer, a ideia de que nós... Isso faz parte da moralidade do século XXI. Quem somos nós para se colocar moralmente acima de uma vaca ou de um porco, né? Porque nós podemos construir uma máquina que é capaz de matar essa vaca ou esse porco? Eles também têm um projeto de vida. Eles também querem sobreviver. Eles também querem se multiplicar, da mesma forma que a gente. Então, tem toda uma conversa aí meio complexa com relação a isso, que não tem nada a ver com o lado ecológico, mas hoje vamos ficar só no lado ecológico. Que gera outros papos ótimos, né, Gleiser? Ótimos, super importantes, né? Que a gente não precisa mais desse tipo de proteína para sobreviver, etc. Mas o ponto é esse. Então, se você começar a comprar menos produtos de uma empresa em que você não concorda com a maneira como ela lida com o meio ambiente, ou como ela paga os seus operários ou as suas pessoas, essa empresa vai eventualmente sofrer uma pressão comercial e vai ter que mudar. E a gente está vendo uma coisa muito incrível hoje em dia, em que várias empresas estão acordando para essa nova ética corporativa, né? No Brasil existem vários exemplos disso, a Natura é uma delas, mas tem um monte de outras, em que eles estão entendendo que não é insustentável você manter um modelo econômico em que a gente tem que tirar as coisas da terra sem pensar na consequência do que a gente está fazendo.